Shema Israel Eloheinu Adonai. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shalom, shalom, shalom Adonai. Que Deus abençoe a todos. Mais um programa Shema Israel, a sua conexão com o judaísmo messiânico. Hoje o programa estará maravilhoso. Você que está nos assistindo, nós estamos aí fazendo esse programa com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação. O programa Shema Israel é um programa de teologia hebraica, onde nós estamos trazendo ferramenta para você que é líder, para você que está na igreja, aprender sobre o judaísmo messiânico. Estamos aqui para promover essa ferramenta maravilhosa que é o programa Shema Israel. E hoje nós estamos recheados mesmo da programação aqui, né, Rabino Marmoreno? Com certeza, pastor. Shalom, shalom aos nossos telespectadores em nome de Yeshua. No nosso programa hoje nós vamos ter muitas coisas interessantes para podermos falar, não só sobre a Torá, né, como também sobre a Brit Hadashah, o Novo Testamento. Vamos ter algumas coisas assim bem empolgantes para podermos tratar essa noite com os irmãos em nome de Yeshua. É exatamente isso. Então, o programa está recheado de novidades, de estudo, de ensinamento, né? O Rabino Mário Moreno é nosso professor de teologia, um homem que está há 30 anos trabalhando com a teologia judaica messiânica, já há bastante tempo, né? Já tem aí, é autor de vários livros, a qual daqui a pouco nós vamos estar falando sobre o livro de receitas, que ele também é autor do livro, e também tradutor do Novo Testamento, né? O Rabino Mário Moreno, que na verdade é de Votorantim, né, do interior de São Paulo, ele traduziu todo o Novo Testamento, que é chamado de Brit Hadashah, que é a restauração da aliança. Ele fez essa tradução, levou anos traduzindo do hebraico para o português, com grande detalhe. Toda essa tradução que ele fez também tem 10.000 notas de rodapé. Imagine, você que gosta de estudar, 10.000 notas de rodapé, ensinando a origem do nome, trazendo, resgatando os nomes hebraicos. Foi o que o Rabino fez durante essa pesquisa, durante esse estudo e durante essa tradução. Tanto é que todos nós falamos, e ele sempre fala aqui, nós sempre falamos, né, Yeshua HaMashiach, que é o nome do Senhor Jesus Cristo, em hebraico. Então, quando você está assistindo pela primeira vez, pergunta, o que é Yeshua? Por que eles falam sobre isso? É que nós estamos resgatando o nome de Jesus, que no hebraico, na língua que ele falava, era Yeshua HaMashiach. E na Bíblia, na Brit Hadashah, você vai ter todo esse ensinamento, né? Você que quer adquirir essa Bíblia, nós temos essa Bíblia em e-book, pelo site shemaisrael.com. Você pode acessar, o site está em cima, e adquirir essa Bíblia e saber, você que gosta de aprender, gosta de estudar, quer ter ferramenta. Hoje em dia está muito interessante a visão judaica messiânica. As igrejas evangélicas estão se aproximando cada vez mais de Israel, que na verdade nada mais que é profético. As pessoas precisam voltar. A palavra de Deus fala que nós sabemos de onde nós viemos. Nós viemos, a nossa origem é judaica cristã, é judaica messiânica. Toda a fé nossa é pautada nos hebreus. Quando a gente fala do pai Abraão, sobre fé, nós estamos falando de um hebreu, de um judeu, de um homem que, a partir da fé que ele tinha, que ele buscou em Deus, que ele recebeu de Deus, nós hoje estamos aqui para declarar que o Senhor é o Messias da nossa vida. Então, por isso nós estamos estudando bastante, trazendo bastante essas ferramentas, né? E se você quiser adquirir, só entrar no nosso site, shemaisrael.com, e ali você clicar ali na loja virtual e comprar a nossa Bíblia, que é a Brit Hadashah, a restauração da aliança.
Rabino, sobre essa restauração da aliança, sobre essas coisas, nós estamos agora num período bem interessante, é final de ano e temos uma festa para celebrar. Verdade, essa pastor. festa, fala um pouco sobre essa festa. Verdade, pastor. Nós vamos celebrar a festa de Hanukkah, que é conhecida também como Festa das Luzes. E é uma festa na qual nós celebramos a vitória do povo de Israel através dos macabeus, né? E essa vitória se deu num momento de crise em que os gregos, né, eles estavam oprimindo Israel, eles destruíram o templo, eles profanaram o templo, chegaram a sacrificar um porco no altar do templo, e se levantou um grupo de pessoas, de sacerdotes chamados macabeus. E eles, com um pequeno grupo, venceram um grande império. E a festa de Hanukkah, ela fala sobre várias coisas, sobre a vitória do menor sobre o maior, o menor que tem o Senhor. E a gente costuma brincar, pastor, dizendo que com o Senhor é multidão. E isso é uma grande verdade. É, né? 1 mais 1 é igual a multidão mesmo. É verdade, com o Senhor, né? Com o Senhor, com claro. o Senhor, né? Então nós vamos celebrar essa festa a partir do dia 12 de dezembro, tá? Nós estaremos celebrando essa festa, e são 8 dias de festa, 8 dias de milagre. Como nós já falamos no programa anterior, nós estamos num mês de milagres, tá? Que é o mês de Kislev. Nós estamos já celebrando nesse mês grandes milagres e grandes coisas que estão acontecendo. E para os irmãos terem uma ideia, nós vamos celebrar em Hanukkah também a multiplicação do óleo, que depois a gente vai explicar com um pouquinho mais de detalhes, né? Nós vamos falar sobre a multiplicação do óleo que aconteceu quando os objetos do templo foram profanados e somente o óleo, uma botija de óleo ficou intacta para alimentar a menorá, que tem 7 braços. E aquele óleo dava só para um dia. Então houve um grande milagre, uma grande multiplicação do óleo. E por isso, pastor, em Hanukkah, nós comemos as coisas fritas, à base de óleo. Eu estava vendo aqui no livro, né? Para você que quer aprender essa festa, nós temos esse livro, que é Receita Judaica e Festas Bíblicas. Aqui mostra as delícias, né, do livro, da receita, através da publicação da editora Consulte, onde o Mário Moreno publicou esse livro. Aqui, esse livro fala sobre as 7 festas: Purim, Pessa, Shavuot, Rosh Hashanah, Sukkot e Hanukkah agora. E Isso. essa delícia que tem aqui, quem quiser saber da delícia que tem, adquire esse livro aqui. Cadê a câmera? Isso. Adquire esse livro, você vai saber aqui que é uma delícia. E uma coisa que tem esse livro, eu li aqui, e é uma coisa que todo brasileiro já faz. E ele não, parece que não entende. E é uma comida profética que você compra na padaria. Você sabia disso? Tem uma comida aqui, que é uma comida que você compra na padaria, quando você olha, dá até água na boca, que é o sonho. Não é verdade? É verdade. Quem já pastor. não fez um sonho, quem já não comeu um sonho? E é uma comida que tem tudo a ver com essa festa. Exatamente, É um pastor. E nós comemos sonhos em Hanukkah, o sonho frito, lógico, né? Para a gente poder celebrar essa vitória e a doçura da nossa vitória. Porque o interessante não é só receber a vitória tem que ser doce. Ou seja, nós precisamos vencer o inimigo, e essa vitória precisa nos trazer alegria, nos trazer aquele gosto da doçura. Então, os sonhos, eles são um dos elementos proféticos que nós ingerimos na festa de Hanukkah, como um ato profético, dizendo o seguinte: nós vencemos o nosso inimigo e nós estamos agora comendo para celebrar essa conexão com o Todo-Poderoso, e para dizer também que aquela unção de Hanukkah vai entrar na nossa vida através da comida. E é legal também que, dentro desse resgatando os princípios dessas festas, a gente vê que são batalhas espirituais que são vencidas celebrando as festas, né? Isso é uma coisa importante, né? Às vezes a pessoa quer fazer uma batalha espiritual assim, ela entende que ela tem que batalhar. As festas que foram perpétuas, que o Eterno estabeleceu, significa que ela está celebrando a vitória, porque na verdade a festa, toda vez que o povo de Israel celebrava uma festa, é porque eles já tinham ganhado alguma coisa, né? Então você que passa por uma grande luta, por uma grande batalha espiritual, aprenda a celebrar as festas de Deus, aprenda a se alegrar
né, nesse momento, né? Tem pessoas que, eu estou numa luta, estou numa guerra, e é isso, e a minha vida está assim, e esquece de que Deus é a nossa alegria. E se nós alegrarmos e aprender os princípios que a Bíblia nos ensina, a gente consegue vencer essas batalhas, não? Verdade, pastor. Só para a gente poder arrematar essa questão da festa, o irmão falou uma coisa interessante, porque quem já mexeu com batalha espiritual, ou quem mexe, sabe o seguinte: existem 7 principados que governam o planeta Terra, tá? Enviados pelo nosso adversário, lógico. E esses principados, eles tomam conta cada um de uma área. E por uma estranha coincidência, existem 7 festas bíblicas, o que nos mostra que a cada celebração de festa bíblica, um principado é julgado. Então, por isso que o pastor falou, e falou muito bem, com muita propriedade, nós não temos como lutar contra um principado, mas nós temos como celebrar uma festa e o Eterno liberar querubins, anjos de guerra, que vão lutar, né? Para lutar por nós e para fazerem com que essas batalhas espirituais sejam vencidas. Uma curiosidade, nessa festa, qual é o principado que é batalhado para quem celebra isso? Ô, pastor, eu não vou contar hoje não, eu vou deixar os irmãos curiosos. Entra lá no xemaisrael.com, você vai saber. Porque você vai saber lá no site. Então, nós vamos fazer o seguinte: em dezembro, quando nós estivermos prestes a celebrar a festa, eu conto isso. Não, mas sabe por que eu estou falando não. isso? Porque tem muitos pastores, líderes que nos assistem, que estão aqui também para nós aprendermos juntos, né? Eles nos perguntam, né? Esses principados, essas potestades, qual é o nome, isso, como que a gente faz, né? Então, eu também tenho essa curiosidade de saber, né? Eu sei que em Peça tem um principado que ele é julgado nessa festa, né? Esse você pode falar, que já passou a festa. Não, vamos falar de Purim, então. Purim, Fala que é a de primeira Purim. festa. Purim. Tá, Purim. Porque o principado que age em Purim, ele age na violência. Ele está ligado à violência. Está ligado à violência. Exatamente. Isso é um mal que as cidades do Brasil estão vivendo. O Brasil está né? ligado à violência. Está ligado a isso, né? Então nós vamos falar de Purim, que eu acho que é mais coerente com a nossa situação que nós estamos vivendo hoje. Quem é julgado em Purim? Nimrod, que é o principado que governa a violência no planeta Terra. Então, quando se celebra a festa de Purim, Nimrod é julgado. E eu vou dizer uma coisa para os nossos telespectadores, tá? Eu vou deixar vocês curiosos para vocês continuarem assistindo o programa e a gente vai logo, logo falar sobre o principado que age na festa de Hanukkah e que será julgado quando celebrarmos a festa. Inclusive, se você quiser saber mais, nós temos seminários que falam sobre as festas. Nós temos palestras que nós damos nas igrejas, que nós ensinamos sobre as festas, inclusive a forma correta de celebrar. Porque não é só celebrar a festa pela festa. Existe a questão profética, existem os atos proféticos. Um dos atos proféticos, pastor, dos quais o senhor está falando agora, é a comida, que é o ato profético final da festa. É quando nós estamos celebrando a nossa vitória com alegria através de um banquete. Mas Purim ali, a primeira festa, ela foi a festa de que Esther, né? Que ganhou, venceu ali. E ali também, realmente, foi um principado que foi trabalhado ali, porque tinha uma violência. Nimrod, né? Nimrod, que, inclusive, esse principado, pastor, o objetivo dele era matar o povo de Israel. Matar todo. Exatamente. Vez, com aquela sentença de Amã, né? Hamã. Isso. O de Hanukkah, ele não quer matar, ele quer assimilar. Ou seja, nós não queremos matar vocês, foi o que os gregos disseram. Vocês só vão ter que ter a nossa religião, vocês vão fazer o que nós fazemos e vocês vão deixar de ser judeus para poderem se assimilar e se tornarem como nós. Por isso que eu quero deixar isso para depois, para que as pessoas possam pensar nisso e lembrar o seguinte: a assimilação muitas vezes é pior do que a própria morte. Imagino. Então, dentro de tudo isso daí, dessas festas que nós vamos estar falando ao longo dos programas, ensinando quais são os princípios das festas bíblicas, quais são as batalhas espirituais. Também nós vamos estar fazendo uma coisa maravilhosa que é em 2018. Você que tem um sonho, né? Falei de sonho, você que tem um sonho para conhecer a Terra Santa. Eu tenho um sonho de gravar esse programa lá em Israel.
gravar junto com o Rabino Mário Moreno. Nós vamos, 2018, nós vamos realizar sonhos juntos. Em nome de Yeshua. Nós vamos lá em novembro. Tá o telefone aí, você pode ligar para nós ou entrar pelo site. Nós vamos lá em novembro de 2018 para a Caravana Teológica Shema Israel, onde você vai participar dessa caravana, vai estar participando do programa, vai estar lá no Muro da Lamentação, nesse muro que está ali. Vamos estar orando e vamos estar passando no lugar onde Yeshua passou e aprendendo, né? Aprendendo a Bíblia e conhecendo a Terra Santa, conhecendo ali onde o nosso Senhor Salvador, o nosso Messias passou e veio salvar a humanidade. Então, você que quer ir para Israel, aguarde a nossa caravana Shema Israel 2018. Quer saber mais? Pode entrar pelo comentário aí, pergunta para nós, liga ou entra pelo comentário, como que eu faço para estar viajando para lá? Nós estamos pretendendo levar de 30 a 60 pessoas para esta caravana. No mínimo 30 pessoas nós vamos levar, no mínimo, né? No mínimo 30 pessoas nós iremos levar para 2018 nessa caravana, mas que o Eterno, dando graça, vai ter muito mais do que isso. Então queira participar dessa caravana junto conosco, eu, Rabino Mário Moreno, o pastor Maurício também estará junto conosco nessa grande caravana Shema Israel. Bom, vamos lá, né, Rabino? Vamos lá para a nossa Parashá da semana, né? E a Parashá da semana, o Rabino vai estar falando sobre aquela visão. Quem lembra da visão que Jacó teve das escadas dos anjos subindo e descendo? Nós vamos falar sobre a visão que, à luz da teologia hebraica, que aconteceu, que significa aquela visão que Jacó, que todo mundo prega, né? Jacó, a escada subia e descia. Nós vamos estar estudando isso também. E também no livro de Atos, capítulo 6, nós vamos estar falando sobre a instituição dos diáconos e da vida de Estevão, aquele mártir que também ali perdeu sua vida, mas ganhou a eternidade. E nós vamos falar sobre isso também, né, Rabino? Vamos lá para essa Parashá da semana? Vamos lá, querido. Então nós vamos falar hoje sobre a Parashá Vayetze, que significa ele sai. E nós vamos falar um pouquinho sobre Yaakov, né, o Jacó, quando ele sai da sua casa, porque os irmãos se lembram, no programa passado nós falamos que ele compra a primogenitura do irmão. O irmão fica muito bravo com ele, porque ele acaba recebendo a bênção que era dele mesmo, e o irmão quer matá-lo, e a mãe manda embora para a casa dos pais dela. Ou seja, ele está indo agora de Beersheba para Harã, para a casa dos seus parentes que ele não conhece. E uma coisa muito interessante é que ele vai para lá, e no caminho, pastor, ele tem um sonho. Em Gênesis 28, do 12 ao 15, diz assim, sobre Yaakov: e sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os mensageiros de Elohim subiam e desciam por ela. E eis que o Eterno estava em cima dela, e disse: eu sou o Eterno Elohim de Avraham teu pai, e o Elohim de Itzac. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenha falado. Uma coisa interessante que nós precisamos entender aqui é que tudo começou com um sonho. E é engraçado, pastor, como a nossa vida às vezes é pautada por sonhos, né? Nós temos um sonho, nós acreditamos naquele sonho e vamos levar aquele sonho até o fim. Yaakov sonha com essa escada. E a palavra sonhar em hebraico, ela é halam. E na raiz dessa palavra, ela significa ser forte e saudável. Então, o que essa palavra em hebraico quer nos ensinar? Que toda vez que nós sonhamos, nós estamos ficando cada vez com mais saúde.
sonhar faz parte do nosso dia a dia e nós precisamos que os sonhos alimentem a nossa vida para que nós tenhamos através dos sonhos esperança e possamos alcançar grandes bênçãos futuras. Eu inclusive costumo brincar o seguinte: quem não sonhou, quem não sonha mais, morreu e esqueceu de cair. Tem pessoas que perdem, né, esse princípio de sonho, é tão decepcionada, né, que até não sonha mais. Yaakov tinha todo motivo para se decepcionar com tudo que aconteceu na vida dele, mas ele estava sonhando ainda, né? E uma coisa interessante é que o Eterno dá para ele esse sonho, pastor. O Eterno dá para Yaakov um sonho, e Yaakov, então, vai agora se mover por esse sonho. Por aquilo que o Senhor vai mostrar para ele nesse sonho, a vida dele agora vai ser pautada nisso. E nós, irmãos, deveríamos confiar naquilo que o Senhor tem falado conosco, nos sonhos que Ele nos tem dado, para a gente conduzir a nossa vida. Porque senão, a gente não tem motivo para viver. Nós vivemos sempre pensando no amanhã, ou seja, sonhando com o futuro. E infelizmente, nós vemos que, como o senhor disse, pastor, muitas pessoas se decepcionam e na decepção elas dizem assim: eu não quero mais sonhar porque agora eu perdi toda a perspectiva. Meu irmão, minha irmã, para com isso. Volte a sonhar, porque o Senhor, Ele quer fazer um grande milagre na sua vida, e como eu disse, nós estamos no mês do milagre, e Ele vai realizar o teu sonho. O pastor Antônio Carlos acabou de falar que o sonho dele é ir para Jerusalém. Ele vai realizar esse sonho o ano que vem. Nós vamos juntos para Jerusalém. E sabe o que vai acontecer? Lá, o nosso espírito e a nossa alma serão confortados com a realização do sonho. Nós vamos ver a materialização daquilo que os nossos corações sonham em Jerusalém. E Yaakov, quando ele sonha, ele tem um ingrediente no sonho que é muito interessante. Ele vê uma escada. E a palavra escada em hebraico é sulam, e ela vem da raiz salal, que significa erguer, amontoar, exaltar. Todas as vezes que se sonha com escada, o Senhor está querendo dizer o seguinte: eu vou te erguer e vou te exaltar. Está levantando a pessoa, exaltando a pessoa mesmo. Exatamente. E nesse sonho, pastor, tem um ingrediente muito interessante, porque ele vê os mensageiros do Eterno, que você conhece como anjos. Eles sobem e depois descem. Ou seja, o que estava acontecendo ali? Duas coisas importantes que nós precisamos dizer. Primeiro, esse lugar é um portal na eternidade. Ok? Existem lugares em todo o mundo que são portais por onde nós nos comunicamos com a eternidade. Em Jerusalém, nesse muro que você está vendo aí, é um deles. Esse local, quando você começa a orar, você vê a sua conexão com a eternidade se materializar de uma forma impressionante. Só quem foi, sabe o que eu estou dizendo. É um portal que, quando você abre a boca para orar, é como se você pudesse apalpar o Eterno ali. Então, existem portais, e Yaakov estava deitado num lugar que era um portal. Uma outra coisa que aconteceu, estava havendo uma troca na guarda de Yaakov. Ou seja, ele tinha seres celestiais, mensageiros que o protegiam. Como ele estava indo para uma outra terra, houve uma troca na guarda de honra dele. Isso reforçou, assim dizendo? Sim, porque os mensageiros do Eterno, pastor, eles estão limitados a nos guardarem em locais onde nós estamos. Então, por exemplo, nós estamos no Brasil. Quando nós formos para Israel, serão trocados os mensageiros que vão conosco. Então, eles vão ser trocados porque eles atuam já naquela região, e lá naquela região, naquele país, né, eles serão destacados para nos guardar e nos protegerem, porque nós vamos estar dentro de um outro território espiritual, inclusive. E eles já conhecem aqueles principados que atuam naquela região. Exatamente, pastor. E é o que vai acontecer com Yaakov aqui, porque ele vai para um outro local, ele vai para uma terra desconhecida. Então os mensageiros que vão com ele serão mensageiros agora diferentes. E essa troca, quando ela é feita, ela tem um outro elemento que é muito interessante. O Eterno fala com Yaakov no sonho.
e ele ouve a voz do Eterno, que diz para ele o seguinte: essa terra onde você está deitado, eu vou dar para a tua descendência. O irmão imagina o que é isso? O local onde ele estava vai se tornar possessão do povo de Israel. E ele vai gerar as 12 tribos, ou seja, ele vai voltar para aquele lugar e se apossar daquele lugar, porque o Eterno disse assim: onde você está deitado, essa terra eu vou dar para a tua descendência, os teus filhos, os teus netos e todos aqueles que virão de ti nessa terra vão gozar da minha presença, assim como você está gozando agora. E olha que coisa tremenda esse texto, e ele diz assim: e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. Isso mostra para a gente, pastor, também uma outra coisa interessante, que o Senhor, antes de Israel ser uma nação como nós conhecemos através das 12 tribos, o Senhor já disse que ia dispersá-los por todo o mundo. Ia dispersá-los. Exatamente, para que por onde eles estivessem, eles abençoassem a vida das pessoas. Por isso, meu querido telespectador, se você conhece alguém que é judeu e que mora perto de você, essa pessoa está ali para poder te abençoar. E isso também vem sobre nós, né? Que herdamos, nós, os cristãos messiânicos, que também crê nisso, ele também tem essa unção para fazer a mesma coisa, abençoar. É por isso que nós temos que ser sal da terra, a luz do mundo, em todos os lugares que nós estamos. Também, exatamente, né? Exatamente, pastor. E uma coisa que é muito interessante é que a igreja, ela é parte de Israel. Parte de Israel. Nós não podemos detalhar isso agora, sim. Mas nós vamos dizer uma outra coisa para os irmãos. Você é parte da nação de Israel e certamente muitos de vocês não sabem disso, mas vocês são descendentes de judeus e não sabem, porque se vocês estão na igreja, isso significa que vocês são parte da nação de Israel. Então, a sua função no mundo é abençoar a vida das demais pessoas, com a sua palavra, com a sua presença, com o seu testemunho, para que outras pessoas possam conhecer ao Senhor através da sua vida. Esse era o objetivo de Jacó e dos seus descendentes. Tanto que Jacó vai para outra terra, ele vai para a casa de Labã, que vai ser o seu futuro sogro, que é tio dele, e ele vai, através do seu caráter, vai se manter inabalável ali naquele lugar, enquanto o seu tio é uma pessoa corrupta. E os irmãos vão ver o seguinte: o nosso objetivo qual é? Onde nós estivermos, devemos manter a nossa integridade, ou seja, nós precisamos ser honestos, puros e santos em todo o tempo e em todo o lugar. Isso é um princípio antigo, né? De integridade, de honestidade. E é bíblico, né? E é bíblico. E uma outra coisa, pastor, é que o Senhor promete a Jacó que guardaria ele por onde quer que ele andasse. Eu queria também, só me deter um minutinho aqui, para que a gente possa entender o seguinte. Lá no livro de Salmos está escrito assim, na nossa versão: o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor, ao redor dos que o temem, e os guarda. Entendeu? Então, o Senhor ele tem seres celestiais que ele colocou ao nosso redor para nos guardar. Entendeu? Então, a promessa que o Eterno está fazendo a Jacó é que esses novos protetores já estavam chegando, estariam ali para guardá-lo, e o próprio Eterno, o próprio Criador, guardaria Jacó onde quer que ele andasse. E o Senhor disse assim: eu te farei tornar a esta terra, não te deixarei até que haja cumprido tudo o que te tenho falado. Ou seja, meu irmão e minha irmã, se você tem alguma promessa da parte do Eterno, esse texto diz para você hoje: o Senhor não te deixará até que Ele cumpra tudo o que te prometeu. Nenhuma palavra daquilo que o Todo-Poderoso te prometeu vai passar em branco. Se Ele falou que vai fazer, você pode esperar, porque Ele é poderoso para fazer. E é essa promessa que Ele fez ao nosso patriarca Jacó. E tudo aquilo que o Todo-Poderoso falou com ele,
ele cumpriu. Nós vamos perceber que aqui ele está sendo preparado espiritualmente para poder ir àquela terra. E é por isso que ele tem um sonho, porque o sonho vai fortalecê-lo, porque ele sai da casa dos seus pais, pastor, abalado por uma situação na qual ele não tem culpa nenhuma. O irmão queria matá-lo, mas queria matá-lo porque o próprio irmão comete um erro, perpetua esse erro por muitos anos e ainda quer receber a bênção. E quando não recebe a bênção, fica revoltado e quer matar Yaakov. E parece que você está falando, para alguns aí, líderes, parece meio contraditório, né? Porque tantas pessoas já ministraram ao contrário, né? Falando, Jacó era isso, Jacó era aquilo, Jacó fez isso. E, na verdade, se a pessoa prestar atenção nos todos os textos, em toda a história, ela vai ver que Jacó não era o vilão da história, né? Exatamente. Na verdade, se a gente for analisar, não era. Tanto é que eu estava vendo aquela paraxá e eu vi uma hora que Jacó ele fala que ele não vai se vestir de pelo para não enganar. O que a mãe fala? A mãe dele mesmo pega e fala, não, se acontecer alguma coisa que venha sobre mim. Ele não queria fazer. É verdade. Embora ela sabia que quem não merecia, porque ela era mãe, sabia quem deveria receber então a unção, né? É verdade, ela correu pastor. o risco por isso, né? Verdade. Inclusive, detalhe, né? Ela recebeu uma profecia antes dos meninos nascerem, Recebeu. que isso aconteceria, que o menor, Serviria o maior. o maior serviria o menor. Uhum. Né? Então, ela já sabia disso, o Senhor já tinha falado isso com ela. Diz que 2 nações estavam no ventre dela. O que parece que os nossos líderes ainda não pararam para fazer é analisar isso com cuidado. Eu fico muito triste, pastor, quando ouço alguém falar assim, Jacó era o enganador, Jacó era o pilantra, era isso, era aquilo, e ele só é o patriarca que vai gerar as 12 tribos. As 12 tribos, né? Meu pai, quer dizer, a importância desse homem é uma importância muito grande na nação de Israel. E ali vem apontar para o Messias, né? Sim, tudo isso. Exatamente isso, pastor. E outra coisa, ele vai gerar uma tribo, que é a tribo de Erudá, a tribo de Judá, da onde saíram os reis e da onde depois veio o Messias. Então, quer dizer, não é possível que nós continuemos olhando para a nossa teologia e não tenhamos esse discernimento de interpretar o texto da forma correta. Porque senão vai colocar Esaú como herói e Jacó como vilão. Exato. Entendeu? Só para a gente poder também ter uma noção aqui sobre isso, hoje os descendentes de Esaú são os romanos. É Roma, é o Império Romano. Então, por favor, irmão, quando você for interpretar a Bíblia, tenha um pouco de cuidado, para você não cometer esse erro e colocar os vilões como heróis e os justos como pecadores. Porque a gente tem visto muito isso acontecer e as pessoas não têm compreendido a palavra do Eterno. Por isso nós estamos aqui para trazer isso direto do original, para você poder entender que tudo isso tem um princípio lá atrás, onde nós estamos indo buscar o contexto, para nós podermos explicar o que está acontecendo aqui. Por isso, Yaakov precisa ser fortalecido pelos seus sonhos, tá? E a tradução do nome dele, Yaakov, qual é o significado desse nome? Nós falamos já no nosso programa passado, e Sim, vamos repetir hoje, para fixar bem. O nome dele significa calcanhar do Eterno, porque Iá é um dos nomes do Eterno, significa Deus. E Akov vem de Ekev, que é calcanhar. Então, o nome dele é calcanhar do Eterno. Ele é a fraqueza do Eterno. Então, os irmãos imaginam que ele depois vai lá na frente receber um outro nome, vai se chamar Israel. Então, a fraqueza do Eterno é Israel. E nós até já dissemos isso, pastor, e vamos dizer de novo. Se você quer ser abençoado, abençoe Israel. Ore por Israel, ore por Jerusalém, ore pelos judeus messiânicos que estão fazendo um trabalho tremendo em todo o mundo, para que possam ajudar a noiva a se preparar para encontrar com Yeshua. Orem, abençoem Israel. Se você quer contribuir, contribua, mas não deixe de orar. Todos os dias ore por Israel. A sua bênção está ligada a isso.
Eu estava falando, isso é muito importante, eu lembrei agora, eu estava falando com um amigo meu, né, inclusive eu mandei para ele o programa, aí ele falou assim para mim, mas eu não gosto de judeu, eu odeio judeu porque, na verdade, os judeus mataram Jesus, aquela coisa toda. Eu falei, meu Deus. Eu falei, você gosta de mim? Ele falou, eu gosto. Então, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Não foram os judeus que mataram a Jesus, a Yeshua. Não foram os romanos que mataram a Yeshua. Na verdade, Yeshua morreu pelos meus e pelos seus pecados. Verdade. Se ele não tivesse acontecido isso, nós estaremos perdidos. Aliás, Yeshua morreu para o judeu, para o árabe, para o muçulmano, para todo mundo que aceitá-lo como salvador da vida. Nós temos que amar a todas as pessoas. O amor, a Bíblia diz assim, e Deus deu o mundo de tal maneira, o teu filho, por amor a nós todos. Então, o que aconteceu no episódio da morte da cruz de Yeshua foi necessário pelas mãos dos romanos, pela mão dos judeus, mas só aquilo foi só um plano e um projeto de Deus para salvar a tua e a minha vida. Por isso nós não devemos odiar judeu, cristão, muçulmano e ninguém. Nós temos que amar a todos, não é isso? É isso que é importante. Às vezes as pessoas estão, né, não têm informação e falam que odeia. E quantas pessoas têm assim esse ódio, né? Isso é muito Semitismo, forte, né? Da gente dizer, né, pastor? E aí tem um outro complicador nessa questão. E só para a gente poder encerrar esse tema, quem diz assim, eu odeio os judeus e é crente em Yeshua, a pessoa tem um problema, porque tem alguém que mora no seu coração. Se essa pessoa que mora no seu coração é Yeshua, eu quero te dar uma informação. Ele nasceu lá, né? E ele é judeu. É sim. Então, se você odeia judeus e tem um judeu que mora no seu coração, é uma contradição muito grande, entendeu? E outra coisa, tá? Você vai morar num local onde tem muito judeu. Os nossos patriarcas, todos são judeus. Todos apóstolos, né? Todos são judeus, entendeu? Então você vai morar num lugar onde tem muito judeu. Eu te daria um conselho, não vai para lá não. Tem um outro local para onde você pode ir. Não será tão agradável, mas lá não tem judeu para você poder ter ódio deles, entendeu? Aliás, Você pode ir para um outro lugar. Não vai ter nem ódio, né? Pelo contrário. Não, né? Mas, não enfim, vai, né? pastor, não vai. E é por isso que nós precisamos entender quem nós somos. O dia que nós entendermos, nós vamos começar a olhar as coisas de uma outra forma. E eu quero dizer aqui para a gente poder encerrar, porque nós vamos falar um pouquinho sobre o livro de Atos agora. Gostaria de te dizer o seguinte: ame Israel agora. Agora, ame Israel agora com palavras, com atos. Vai lá na sua rede social e diz assim: eu te amo, Israel, eu dou apoio à nação de Israel. Porque gente para odiar já tem muito, gente para fazer oposição já tem muito. Nós precisamos nos unir enquanto povo do Eterno, para que nós possamos alcançar grandes vitórias. E o nosso sonho maior é nós podermos celebrar uma festa, pastor, com crentes em Yeshua e o povo de Israel, os judeus juntos conosco, para a gente junto poder cantar, pular, dançar junto e poder dizer: Am Israel Rai, o povo de Israel vive. E nós possamos dizer também: Yeshua Rai, Yeshua vive e é Senhor das nossas vidas. Glória a Deus, glória a Deus. Antes de nós irmos para o ato, a segunda parte da Paraxá, vamos ali tomar um cafezinho, café Marita. O pessoal da produção aí vai estar passando a vinheta desse café que patrocina o nosso programa. Vamos lá ver o café Marita?
esse delicioso Café Marita. Café Marita, o café que emagrece. Minha irmã, meu irmão, o Café Marita é um café que está fazendo o maior sucesso. Inclusive, esse final de semana foi um evento maravilhoso que foi realizado ali no Expo Center Norte. Milhares de pessoas estavam ali, milhares de distribuidores do Café Marita. O Café Marita é um sucesso no Brasil todo. Você quer ser um distribuidor, uma distribuidora do Café Marita? Entre em contato conosco pelo comentário. Nós vamos estar dando atenção para você. E você pode, além de emagrecer com o Café Marita, ser um distribuidor na sua região e ainda ganhar um dinheiro. O Café Marita está fazendo um sucesso muito interessante. Entre em contato conosco e você vai ser mais um também distribuidor do Café Marita. Eu quero mandar um forte abraço para os diretores, do pastor Wagner, que está trabalhando muito no Café Marita, todos que trabalham ali no Café Marita, e parabenizados pelo grande evento que foi realizado no Expo Center Norte, com a presença de milhares de pessoas que são distribuidores do Café Marita no Brasil todo, e também com a André Valadão. Que Deus abençoe a todos. Vamos lá, vamos ser um distribuidor do Café Marita. Vamos lá, Mário, falar sobre Atos. Vamos lá, pastor. Hoje nós vamos fazer um pequeno comentário sobre Atos 6. Eu gostaria de ler alguns versículos para que nós possamos pautar nosso comentário sobre eles. Atos 6 diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a congregação dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Elohim e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, a primeira coisa, pastor, que nós precisamos destacar nesse texto é que estava havendo um problema no meio dos judeus messiânicos com o cuidado que se tinha que ter com as viúvas. Por que as viúvas não estavam sendo cuidadas? Mas que viúvas não estavam sendo cuidadas? A dos gregos. Agora, qual é a ligação que os gregos têm com os judeus? Tem que haver uma conexão com isso aqui. Nós vamos descobrir uma coisa muito interessante, queridos, que quando o livro de Atos cita os gregos aqui, ele está falando daqueles irmãos que eram judeus, que tinham vindo da Grécia, estavam em Jerusalém e estavam tendo problemas com as pessoas que estavam lá, as mulheres gregas, judias, em Jerusalém, e elas não estavam sendo cuidadas pelos discípulos, pelos judeus messiânicos. E aí, nós vamos ver uma coisa também bem interessante, tá? Que o judeu, não importa a nacionalidade dele, ele vai sempre ser judeu. Então, nós vamos ver aqui, que aqui não são ímpios, não são pessoas estranhas que vêm reclamar para os discípulos. São outros judeus, advindos da Grécia, que vêm reclamar para eles sobre isso, e eles falam aqui sobre esse problema, e os discípulos convocam a congregação, eles convocam todos os judeus messiânicos que estão ali com eles, e dizem o seguinte: não é razoável que deixemos a palavra de Elohim e sirvamos as mesas. Ou seja, por que os discípulos deveriam abandonar a pregação das boas novas acerca de Yeshua para cuidar das viúvas? Isso não era papel deles. Se os irmãos tomarem como exemplo o templo em Jerusalém, quem deveria cuidar das viúvas era um grupo de levitas, que era separado para levar as ofertas para aquelas pessoas que tinham necessidade. Então veja bem, aqui os judeus messiânicos estão com o seu grupo e eles estão fazendo a mesma coisa que os levitas faziam, cuidando dos órfãos, dos pobres e das viúvas. Nesse caso específico, das viúvas. Então, a gente está percebendo uma coisa, pastor, não tem nada de diferente
daquilo que eles estão fazendo, ou seja, os judeus messiânicos estão fazendo tudo aquilo que os demais judeus estavam fazendo, e agora eles estão cuidando de uma coisa, de um detalhe que os levitas cuidavam. Portanto, a gente está vendo o seguinte: eles não fundaram uma nova religião, eles não começaram nada novo, eles estavam praticando o judaísmo ensinado por Moisés na Torá. Uma outra coisa também interessante é que esses discípulos, quando eles se reúnem com a congregação, eles dão uma sugestão, eles separam 7 homens que tinham que ter boa reputação, serem cheios do Espírito Santo e de sabedoria para constituir sobre aquele negócio. A pergunta é a seguinte: por que estes homens tinham que ter estas qualidades? Em primeiro lugar, boa reputação. Eles tinham que ser homens idôneos, porque eles iam mexer com contribuição, iam mexer com dinheiro. E mexer com o seu dinheiro é uma coisa, mexer com o dinheiro dos outros, aí já é serviço público. E a pessoa tem que ter uma idoneidade muito grande para poder lidar com isso. E nós aqui no Brasil sabemos o que é ter pessoas mexendo com o nosso dinheiro, né, pastor? E não estar dando o devido valor a esse dinheiro e a aplicabilidade dele. Até porque para esse dinheiro, nesse caso aí, era uma causa para cuidar do próximo, esse dinheiro assistência social. Para assistência social, né? Exatamente, pastor. E um outro detalhe: esses homens precisavam ser cheios do Espírito Santo. Por que eles tinham que ter essa qualidade? Porque eles seriam guiados pelo Espírito Santo nas suas atitudes. Para pensar no próximo. Sim, e também para examinar cada caso, pastor, porque dependendo do caso que a viúva precisasse, ela não precisava de dinheiro, ela precisava de uma oração, ela precisava de um conforto, ela precisava de uma libertação, de uma cura. A necessidade daquela mulher poderia ser outra, então eles teriam que ter esse discernimento do Espírito para poder lidar com isso. Esse era o trabalho dos diáconos na época, né? É o que chamam de diáconos, né? Chamam de diácono, né? Porque na realidade essa palavra significa servidor, aquele que serve. E como na língua grega, na tradução da Bíblia que nós temos, ela não foi traduzida, ficou o termo diakonoi. E diácono significa aquele que serve, ou seja, essa palavra não foi traduzida, ela foi transliterada e ela se torna um termo técnico, e aqui no nosso texto nós colocamos aqueles que servem, porque esse é o significado real dessa palavra. Então os irmãos tinham só uma atribuição: servir. Estevão era um servidor. Exatamente, um servidor. É mais ou menos assim, pastor. O papel dos levitas era dar apoio ao ministério dos sacerdotes. O que eles faziam? Serviam ao sacerdote. Quando uma pessoa vinha com o sacrifício, eles pegavam o sacrifício, preparavam, ajudavam em tudo que o ofertante precisava para que o sacrifício fosse colocado sobre o altar quando o sacerdote vinha e fazia a sua intervenção para poder fazer a bênção necessária, para poder ouvir o que a pessoa precisava, para poder realizar o sacrifício. Mas todo esse trabalho de apoio era dado pelos levitas. Quem é que vai dar esse trabalho? Quem vai fazer esse trabalho agora são estes servidores que estão sendo convocados aqui, vão ser separados para que isso possa acontecer, entendeu? Então, hoje nas igrejas, qual seria essa pessoa? Toda aquela que dá apoio ao ministério dos líderes, seja ele pastor, apóstolo, profeta, mestre, evangelista. A pessoa que dá apoio, ela é considerada esse servidor, tá? Mas essa pessoa precisa também ter sabedoria, porque ela precisa saber o que fazer, quando fazer e como fazer. E sobretudo cheio do Espírito Santo. Sim, cheios do Espírito Santo. Precisa ser, porque vão existir momentos, pastor, em que essa pessoa pode resolver o problema sem levar para o líder, entendeu? O objetivo é filtrar o que vai para o líder. Já imaginou, pastor, numa igreja com 1000 pessoas, se todo mundo for para o líder para resolver o problema,
ele vai ter um outro problema. E justamente esses aqui foram escolhidos para filtrar isso aqui. O problema aqui qual era? Uma assistência que deveria ser dada às viúvas. Então eles iriam filtrar esses casos e resolver os casos, chegar para os discípulos e dizerem assim: resolvemos os casos com a viúva XYZ, está tudo certo, ela já foi atendida como era necessário. Era essa reclamação dos judeus messiânicos gregos feita aos discípulos de Yeshua. E a forma de resolver é simples, delegando autoridade. Mas para delegar autoridade, a pessoa precisava ter características diferenciadas aqui, para que ela pudesse exercer esse trabalho diante de Yeshua. Uma outra coisa é que os discípulos disseram assim: nós vamos continuar na oração e no ministério da palavra. O que significa isso, irmãos? Que o líder, ele precisa de tempo para orar e para estudar a palavra do Eterno. O judeu ora 3 vezes ao dia, tá? Então, isso é necessário, esse tempo é fundamental para a gente poder parar, orar e buscar a face do Eterno, tá? E outra coisa é a questão de estudar a palavra do Eterno. Nós precisamos fundamentalmente estudar a palavra do Eterno. E eu já falei isso aqui no programa, mas eu vou repetir: o judeu é conhecido como o povo do livro, ou seja, o judeu gosta de estudar. Eu espero, meu irmão e minha irmã, você que está nos ouvindo, que você também goste de estudar, para que você possa ter o conhecimento adequado para alavancar o seu ministério adiante. Mas lembre-se que a oração está associada ao conhecimento da palavra. O conhecimento precisa da oração para que ele possa ser levado adiante da forma correta. Nós não podemos só ter conhecimento e nós não podemos só orar. E alguns erram porque dizem assim: nós vamos só orar e eu não quero saber de conhecimento. O Eterno me revela uma palavra aqui, está tudo bem. E a gente sabe que não é assim. E tem outros que vão para o outro extremo. Não, eu só vou conhecer a Bíblia, eu não preciso nem orar, porque eu já tenho conhecimento aqui. Então, nem para um lado e nem para o outro. Nós temos que ter o equilíbrio entre essas coisas, entre a oração e o conhecimento. Que nem Pedro fala, né? Crescer na graça e no conhecimento. Então, aí o equilíbrio é muito importante, né? Rabino, falar em crescer na graça e no conhecimento, eu quero ir para um outro break, para nós vamos estar falando sobre o pessoal da capelania Jetro. Você, meu irmão, minha irmã, que tem um chamado de servidor, que quer ser um capelão, uma capelã, porque o capelão também ele faz o trabalho de servidor, né? Sim. Você pode, o nosso amado da produção vai pôr a vinheta aí da Jetro Capelania, você vai entender que é ser um servidor também internacional. Temos 10 minutos, ou seja, dá uma... Essa aí é a Jetro Capelania. Aqui está o meu. Eu fiz esse curso de capelania. É muito, muito bom. É um curso que realmente nos ensina, nos dá a condição de aprender, ser um capelão e saber que a gente pode ajudar o próximo, visitar os hospitais, visitar as cadeias. E além, não somente disso, nós podemos fazer viagens internacionais, ainda com um status de diplomata. Você pode estar entrando, fazendo esse curso e poder fazer capelania ou missões
no mundo todo. A Jetro é uma faculdade de teologia de Boston, lá nos Estados Unidos. Então, você fazendo o curso, você tem um certificado, um brasão como esse, e vai poder ser um capelão com legitimidade a nível internacional. Então, está o site da jetrocapelania.com, entra lá e saiba como fazer esse curso, que é maravilhoso. Não é só para pastores, é para pastores, advogados, médicos, engenheiros, pessoas que queiram fazer um curso de capelania. Você pode estar fazendo pela Jetro Capelania Internacional. É da Faculdade de Boston e é uma grande bênção, uma grande ferramenta também para o ministério e para aquilo que o Rabino está falando, ajudar o próximo. É verdade, para continuar servindo, né, pastor? Servindo. E só para a gente terminar isso aqui, porque o nosso tempo infelizmente já está acabando, foram apresentados 7 homens, entre eles um chamado Estéfanos, que você conhece como Estevão, e eles foram apresentados diante dos discípulos de Yeshua, dos enviados, e eles, orando, colocaram as mãos sobre eles. E sabe o que estava acontecendo em Jerusalém? O texto diz assim, Atos 6:7 diz, e crescia a palavra de Elohim, e em Jerusalém se multiplicava muito o número de discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então, só para a gente poder finalizar esse momento aqui, queridos, eu quero dizer para você uma coisa. O simples fato daqueles judeus messiânicos estarem obedecendo a palavra do Eterno e pregando as boas novas sobre Yeshua, fazia com que o número de pessoas que estavam se completando com Yeshua, que eram judeus, crescesse cada vez mais. Inclusive, no meio sacerdotal, é isso que o texto nos diz, estavam sacerdotes recebendo Yeshua como seu Senhor e como seu Salvador. E eles não se convertiam em cristãos, eles estavam se completando e se tornando judeus messiânicos. Para que os irmãos tenham uma noção, isso foi uma coisa tão grande, tão tremenda e tão forte que acontecia pelo testemunho daqueles homens, que logo abaixo no texto vai ser levantado um falso testemunho contra Estéfanos, porque quando aquele homem ia e anunciava as boas novas e orava, muitos milagres aconteciam. Você que tem um ministério, você que tem um chamado da parte do Senhor, eu gostaria de te convidar a procurar ter intimidade com o Senhor, através da sua palavra, através da obediência, para que o Espírito Santo possa te capacitar, e por onde você for, grandes milagres vão acontecer. Aqueles homens, eles não tinham nada que nós não tenhamos, mas eles faziam uma coisa que muitos de nós hoje não fazemos. Eles eram obedientes à palavra do Eterno, e eles tinham um zelo pela palavra do Senhor. Ou seja, os mandamentos estavam sendo obedecidos por eles, e portanto, grandes sinais aconteciam em Jerusalém e por onde quer que eles andavam. A minha oração é que cada um de vocês, cada um de nós, possamos ser obedientes, não é, pastor? Para que isso possa acontecer. Né, o Rabino, é que hoje, que o Eterno de Deus quer, e o Espírito Santo quer, é encher muitas pessoas do Espírito Santo. Eu vejo hoje em dia jovens, né, como Estevão ali, que pode ser cheio do Espírito Santo. Eu estou passando por experiência como essa, eu vejo a igreja, jovens querendo ser cheios do Espírito Santo. E é o que Deus quer. Então você que é jovem, que quer fazer a obra de Deus, que quer ser um diácono, um presbítero, que quer engajar na obra de Deus, deixa Deus te usar. Realmente faça isso. Busque a presença de Deus. O Senhor está te chamando. É você mesmo, meu irmão, minha irmã. Deus está chamando você. Você que é diácono, que é presbítero, você que é evangelista, você que precisa, que tem um chamado ardendo, que já fala de Deus. O Espírito Santo quer te encher, para que você possa levar as boas novas para todo mundo. O que o mundo precisa é de salvação. Os jovens de hoje em dia precisam estar cheios do Espírito Santo para aguentar tudo isso que está acontecendo nesse mundo. Todos esses problemas que tem com a juventude, droga, ideologia de gênero, sexo, isso, coisas ilícitas. Tem jovens que estão aí precisando de ser tocados para sair dessa vida de promiscuidade, de pecado,
e se encher do Espírito Santo. Amém. E você que já está cheio do Espírito Santo, vá e comece a falar. Você que é jovem, você tem que ser um multiplicador, ser um discípulo e fazer também muitos discípulos, levar muitas pessoas para Yeshua, para o Senhor e Salvador. Amém. Deus está te chamando para isso. É por isso que nós estamos aqui também, para despertar em você o interesse da obra, que é grande, como foi naquele momento, né? Estevão entendeu isso, pela vida dele, ele deu pela vida de muitas pessoas, porque ele sabia quem era com ele. É verdade, pastor. E infelizmente o nosso tempo está esgotado. Nós vamos agora orar e vamos abençoar a vida das pessoas que estão nos vendo, nos assistindo em todo o Brasil, em todo o mundo, né? Tem gente nos assistindo fora do Brasil. E nós queremos agora te dizer o seguinte: na próxima segunda-feira estaremos aqui de novo, não é? Eu e o pastor Antônio Carlos, para nós podermos falar um pouco mais sobre a palavra do Eterno. Nós queremos dar a nossa palavra final, né, pastor Antônio Carlos? Isso. Não, pode orar, fica à vontade. Vamos orar então e vamos encerrar esse momento agora. Pai, nós queremos abençoar agora os nossos telespectadores com as palavras que estão escritas na Torá, dizendo: Yevarerecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavelecha vichunecha, Isa Adonai panavelecha, veyasem lecha shalom beshem Yeshua Mashiach. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Yeshua HaMashiach. E também com as palavras que estão escritas na Brit Hadashah, no Novo Testamento, dizendo: Hesed Hadon Yeshua HaMashiach, Ve'ahavat HaElohim, Ve'hitrabrut Beruach HaKodesh in kulchem. Que a graça do Senhor Yeshua Messias, o amor do eterno nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Amém, amém. Shalom, um forte abraço, que Deus abençoe, que o Eterno tenha uma semana de vitória. Lembra, o mês de novembro, dezembro é o mês do teu milagre. O ano não acabou ainda, viu? Você que ainda não recebeu o teu milagre, o ano não acabou. Ainda tem aí um restante aí. E até o final desse ano, o Eterno vai abrir uma porta que vai fazer você realmente surpreender. Toma posse da sua bênção. Um forte abraço. Deus abençoe em nome de Yeshua. Amém. Shema Israel Eloheinu Adonai